Por um homem o pecado começou, também por um homem a salvação entrou. Deus em seu amor mandou alguém morrer em meu lugar. Este alguém é Cristo, Cristo Jesus. Glória a Deus porque a gente está aqui hoje. Glória a Deus porque a gente pode ouvir Deus falar com a gente. Glória a Deus porque Ele deixou a Bíblia para a gente conhecer Ele e conhecer como a gente deve viver, como a gente deve se comportar para ter uma vida plena, uma vida digna de ser vivida. A gente chegou ao final de uma série, a primeira série de 2018. Janeiro já acabou, praticamente. E antes de eu entrar na minha mensagem específica, eu queria só fazer uma pequena revisão, bem pequena mesmo. Nem sei se eu poderia chamar de revisão, mas só relembrar o que a gente conversou nos sábados passados, ok? Então, eu comecei a série falando sobre cosmovisão. Eu comecei falando que a partir de pressupostos, a gente vive a partir de pressupostos, e desses pressupostos a gente chega em algum destino específico. E aí eu apresentei para vocês o pressuposto bíblico, o Evangelho, como um fundamento básico para a gente construir a nossa vida. No sábado seguinte, o Wesley falou para a gente, então, como que esse fundamento do Evangelho influencia na visão que eu tenho sobre mim mesmo. O que o Evangelho tem a dizer sobre a minha identidade. E aí, no sábado seguinte, no caso, o sábado anterior, o último sábado até agora, o Yuri falou para a gente como que esse fundamento do Evangelho influencia no meu relacionamento com Deus. E hoje eu quero terminar então falando para vocês, refletindo com vocês, como que o Evangelho influencia no meu relacionamento interpessoal. O que o Evangelho tem a dizer sobre a minha forma de me relacionar com vocês, como vocês se relacionam com vocês também. É válido lembrar também que todas essas coisas que a gente conversou são coisas bastante profundas, na verdade, e a gente não conseguiu tratar, obviamente, com toda a densidade que daria para tratar, e tocando em todas as questões e todas as perguntas que poderiam surgir disso tudo. Mas fiquem tranquilos, porque durante 2018 a gente vai voltar várias vezes nesses assuntos, ok? Então a minha ideia não é esgotar o assunto relacionamento e falar de cada mínimo detalhezinho que a gente pode falar sobre relacionamentos entre as pessoas. Eu quero dar um panorama geral para vocês, introduzir vocês nessa questão, e aí no decorrer do ano a gente vai voltar nisso outras vezes também, ok? Queria então convidá-los a abrir a Bíblia comigo, ou ligá-la, né? No 22º capítulo de Mateus. Dessa vez eu não consegui fazer uma projeção. Perdão por isso, mas vai ser massa do mesmo jeito. Pela misericórdia de Deus. A gente vai ler do versículo 34 até o 40, ok? Então o texto diz para a gente assim: quando souberam que ele calara os saduceus, os fariseus reuniram-se. Esse ele aqui no caso é Jesus, né? Se você ler um pouquinho para trás, você vai ver que é Jesus. Então, quando souberam que ele calara os saduceus, os fariseus reuniram-se. Um deles, doutor da lei, interrogou-o para colocá-lo à prova. Mestre, qual é o maior mandamento na lei? Jesus lhe respondeu: amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a alma e de todo o entendimento. Este é o maior e o primeiro mandamento. O segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Toda a lei e os profetas dependem desses dois mandamentos. Amém. Gente, sempre que eu leio esse texto, eu fico, por assim dizer, muito incomodado com a pergunta do fariseu. De centenas e centenas e centenas de leis que se poderiam citar,
ele quer que Jesus fale qual que é a mais importante. Como que Jesus vai escolher qual que é a lei mais importante no meio de tantas que existem? Eu já comentei isso outras vezes com vocês, no primeiro sábado que eu preguei aqui. Eu comentei por cima desse texto também, mas eu queria que você refletisse comigo. O Antigo Testamento tem lei que fala aonde que determinado objeto deveria estar, uma lei que fala qual o ângulo desse objeto, a distância que esse objeto tem que estar dentro do tabernáculo, dentro do templo, a roupa que o sacerdote tem que usar, as pedras que o sacerdote colocava no peitoral dele, a sequência das pedras, o tamanho de todos os detalhezinhos. Isso considerando a parte religiosa, assim, do Antigo Testamento. Tem a parte civil, a lei de como os vizinhos se relacionavam, leis de tudo quanto é tipo, resumindo a história. Incontáveis leis. E aí o fariseu desafia Jesus a escolher uma lei mais importante. E eu fico mais impressionado ainda, não pela pergunta, mas porque Jesus respondeu. Se fosse eu no lugar de Jesus, eu ia falar assim, cara, sei lá, vai te catar, que pergunta besta é essa? Como que eu vou saber, no meio de tanta lei, qual que é a mais importante, cara? Provavelmente eu, Lucas, se fosse um judeu naquela época, provavelmente eu escolheria 5, 6 leis que eu julgasse mais praticável, e o resto eu ia tentar ir junto com o resto, assim, sabe? Provavelmente eu não ia conhecer metade das leis que tinha, porque são centenas de leis. Mas Jesus sabia qual que é a lei mais importante. E aí Jesus responde, a lei mais importante é: ama o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Não com uma parte de você, não com o que você gosta, não com o que você admira em você mesmo. Com todo o seu coração, com toda a tua alma e de todo o seu entendimento. Você como um todo foi criado para amar a Deus. E aí é interessante pensar depois que Jesus fala lá no final que desse mandamento toda a lei, todos os profetas dependem. É como se amar a Deus fosse o último fundamento que existe de todas as coisas, sabe? Se você fosse cavando, sempre buscando um porquê abaixo, um porquê a mais, você iria chegar então num momento que não tem mais outra coisa, além de amar a Deus acima de todas as coisas. Esse é o fundamento principal. Todas as coisas estão edificadas em cima desse fundamento. O que me leva a pensar então que toda a lei, todos os profetas de alguma forma refletem esse fundamento de amar a Deus. É muito interessante a gente pensar, provavelmente eu já devo ter comentado com vocês sobre isso, sobre a origem dos fariseus. Esse cara, inclusive, que Jesus está conversando. Os fariseus surgem no momento de exílio de Israel. Israel vivia numa monarquia dividida, Israel tinha abrido mão de se relacionar com Deus, e aí Israel, quando tinha algum tipo de problema, ele recorria ao rei do Egito, ao rei da Síria, o rei da Síria, da Babilônia, a qualquer rei possível, a qualquer deus estrangeiro. Nunca recorria a Deus. E aí apareciam os profetas. Cara, você está pisando na bola. Lembra da Torá? Lembra do Pentateuco? Moisés foi bem claro. Moisés escreveu tintim por tintim. Se você se relacionar com Deus, você vai viver bênção. Se você não se relacionar com Deus, você vai viver maldição. Vocês não estão se relacionando com Deus. Vocês vão tomar na cabeça. Vai vir uma nação. Está escrito a promessa do que vai acontecer se você não se relacionar com Deus. Vai vir uma nação que os cavalos deles são mais agressivos que leopardos e eles vão atropelar vocês. E o povo não deu ouvido. Por quê? Porque estava tudo conforme eles gostavam, tudo conforme eles queriam. Até que um belo dia veio a Babilônia e levou todo mundo cativo. Aí lá 2 coisas muito importantes aconteceram para o surgimento dos fariseus. Em primeiro lugar, o susto, né? De tipo assim, rapaz, os profetas estavam certos mesmo. Realmente veio uma nação que pegou a gente. Pelo visto, esse lance aí de Deus, de Jeová, parece que é verdade mesmo então. Achei que era história do meu avô, mas tá com cara que é verdade. Então, aquele susto inicial de, beleza, então eu vou seguir a lei então para isso não acontecer comigo mais. E a segunda coisa que acontece é que eles estão exilados. O templo foi destruído. Eles não estão mais em Jerusalém. E mesmo os poucos que continuaram em Jerusalém,
tiveram um templo destruído. Fazia parte da política da Babilônia quebrar as raízes culturais dos povos que eles dominavam. Então o templo foi destruído. Esses cristãos, tanto os que estiveram na Babilônia quanto os poucos que ficaram, eles foram obrigados a reaprender a viver o judaísmo deles sem o templo. E o judaísmo basicamente era o templo. Era no templo que você sacrificava, era no templo que você fazia qualquer tipo de cerimônia, pedia perdão. A religião judaica era o templo. Eles tiveram que reaprender a viver uma religião sem o templo. O que sobrou para eles? A lei. Então, lá em Neemias, que trata sobre esse período histórico, a gente tem as primeiras sinagogas surgindo. Tem um texto que fala sobre pessoas se reunindo para conversar sobre a lei, para estudar sobre a lei, interpretar a lei do Antigo Testamento. Então, aí volta, tem o Império Persa, blá blá blá, tudo mais, e aí, efetivamente, os fariseus surgem com esse nome fariseu, descendente desse grupo que volta do exílio. O que é interessante pensar sobre isso? Os fariseus sempre bateram na tecla, lei, lei. Ó, a lei está falando tal coisa, a lei está falando tal coisa. Sabe aquela história de que gato escaldado tem medo de água fria? Cara, se você não cumprir a lei, vai vir uma nação de novo, igual veio a Babilônia, que pegou a gente de jeito. Cara, cumpre a lei, cumpre a lei, cumpre a lei. Aí eu te pergunto, eles cumpriram a lei? Nem de perto eles cumpriram a lei. Porque compara como que são os judeus antes do exílio e esses judeus pós-exílio, esses fariseus e saduceus e etc. Qual que é a lei principal? Segundo Jesus, e não apenas segundo Jesus, mas segundo a própria Bíblia. O Antigo Testamento fala, isso aqui que Jesus está citando, chama Shema. É um resumo da lei. Moisés já tinha deixado isso para o pessoal. Se eu não me engano, Moisés tinha deixado isso para o pessoal já. Então todo mundo tinha a possibilidade de conhecer essa realidade, esse resumo da lei. Antes, eles se relacionavam com os deuses que eles julgavam que iriam trazer o que eles queriam, que eles precisavam. Eles se relacionavam com as nações políticas que eles acreditavam ser poderosas o suficiente para trazer o que eles queriam, o que eles precisavam. E depois, eles cumprem a lei detalhadamente, mas sem se relacionar com Deus. Eles faziam tudo o que a lei pedia. Sábado, a esteira não carrega no sábado, tantos sacrifícios por dia que manda, a oferta diária, tudo certinho, tudo bonito. Não toque em ninguém que está impuro, tudo bonitinho. Mas nunca se relacionaram com Deus. O que eles estavam tentando nesse pós-exílio? Eles estavam tentando, vivendo a receitinha do bolo, manipular Deus, igual eles tentavam manipular antigamente os outros seres. Aqui eles não se relacionavam com Deus, e aqui eles não se relacionam com Deus. Nos dois lados eles tentam manipular o que eles podem da situação, para poder obter os favores que eles desejam. Você se identifica com isso de alguma forma? Porque eu me identifico muito, muito. Eu me identifico demais. Em última análise, então, se o fundamento da lei é amar a Deus, eles nunca chegaram nem perto. E nós, provavelmente, menos ainda. Porque a gente tem um conhecimento bem menor do que eles. Eu queria só relembrar pequenos detalhes da minha primeira pregação aqui nessa série. A gente leu Efésios 2. A gente leu Efésios 2, versículo 1 a 10. E, na verdade, antes de falar disso, eu só queria fazer um pequeno comentário. Eu comecei a pregação do primeiro sábado citando Provérbios 4, 23, que diz: sobretudo, guarde o seu coração, pois dele procedem as fontes da sua vida. E aí eu comentei com vocês que Salomão não está falando assim, olha, cuidado com quem você vai namorar, porque você pode sofrer, e os seus sentimentos vêm do seu coração, então muito cuidado com o seu coração. Eu comentei com vocês que Salomão estava falando assim, olha cara, a tua vida é vivida de acordo com os seus pressupostos básicos. Então, cuida dos pressupostos que vão nortear a tua vida, porque dependendo de onde você partir, você vai chegar em algum lugar muito específico. É exatamente isso que Jesus está falando para a gente. Se você não ama a Deus, se você não parte desse pressuposto básico de amar a Deus, você nunca vai poder chegar no cumprimento da lei e dos profetas. Porque a lei e os profetas dependem do mandamento de amar a Deus.
E aí sim, eu citei Efésios 2, do 1 ao 10 para vocês. Eu não vou reler tudo, obviamente, mas eu queria só relembrar o primeiro tópico. A primeira dificuldade que a gente tem com esse mandamento em específico, o primeiro e o principal mandamento. O texto de Efésios 2, 1 a 3 diz 3 coisas sobre nós. Nós temos uma natureza herdada da nossa mãe, desobediência. Isso quer dizer que desobedecer a Deus, ser rebelde contra Deus, ou seja, não amar a Deus, faz parte da nossa natureza intrínseca. Você não escolhe desobedecer a Deus. Você desobedece porque você é um desobediente. A sua mãe é desobediência e você desobedece. Simplesmente isso. Assim como eu citei o exemplo, inclusive, assim como um peixe não escolhe nadar, ele simplesmente nada porque ele é um peixe, ou uma águia não escolhe voar, ela voa porque ela é uma águia, nós simplesmente desobedecemos a Deus porque nós somos filhos da desobediência. Eu vou fazer com muita frequência para vocês essa metáfora. Deus nos criou para ter vida nele. A partir do momento que nós assumimos a natureza de nossa mãe e desobedecemos a Deus e saímos debaixo do guarda-chuva de Deus, que é a fonte da vida, nós perdemos a vida. É impossível estar vivo longe da fonte da vida. Portanto, eu estou morto. E se eu estou morto, eu estou no caminho reto de tobogã, de 90 graus, para receber a herança do meu pai, a ira. Essa é a realidade do ser humano. E eu queria te convidar, essa é a realidade do ser humano natural, ok? Depois a gente viu como que Deus resolve essa questão e tudo mais. Eu queria convidar você a pensar comigo sobre o relato da queda de Gênesis 3, com essa perspectiva de que nós somos naturalmente desobedientes. O que a gente tem em Gênesis 3? Aliás, em Gênesis, do 1 ao 3, o que a gente tem? A gente tem Deus criando todas as coisas, e aí Deus, num conselho entre a Trindade, pensa e decide assim: vamos criar então as pessoas que a gente planejou criar desde sempre? As pessoas que motivou a gente a criar todas as coisas para poder colocar elas nesse universo que a gente criou? Vamos criar essas pessoas então igual nós somos? E aí a pergunta que eu quero deixar para vocês: se Deus é Deus e Ele criou a gente parecido com Ele, o que nós deveríamos ser? Quem dá mais? Como Deus, perfeito. Inclusive, você leu o meu rascunho? Você leu o meu rascunho, né? Foi exatamente isso que eu escrevi. Nós fomos criados para ser como Deus. E o que o diabo promete para a gente quando ele vai tentar Adão e Eva? Se comer dessa fruta, eu vou ser como Deus. Você percebe como as promessas são as mesmas? Deus fala pra gente assim: olha, você vai ser como eu, você vai ser um pequeno Deus, uma maquete de Deus. E o diabo, o que ele promete para mim? Você vai ser como Deus. As promessas são as mesmas. Então o que diferencia uma questão da outra se as promessas são as mesmas? É o meio. Deus promete que vai te transformar em alguém parecido com eles a partir de um relacionamento com Ele de dependência. Enquanto você está em dependência de Deus, Ele está te transformando em alguém parecido com Ele. O diabo fala assim: cara, não, que mané se depender de Deus, cara. Esse Zé aí, você vai depender dele? Faça por você mesmo, manipule a situação. Conheça as variantes da situação e use elas a seu favor para efetuar a tua vontade. Você não precisa ser dependente de Deus. É só comer essa fruta e você vai ser o que você desejar ser, sem precisar depender dele, sem abaixar a cabeça para ele. Seja independente. Seja independente. Em últimas palavras, quando a humanidade cai e dá origem a essa humanidade corrompida, caída, desde o seu início, desde o primeiro casal, o que a gente tem é um conflito de interesses. Porque absolutamente todas as pessoas, em última análise, desejam ser Deus. Todas as pessoas desejam ser Deus no lugar de Deus. É isso que representa a queda no Éden. Em vez de eu obedecer a Deus, ao padrão de Deus, em vez de eu conhecer o bem e o mal que Deus está me mostrando, eu quero definir para mim o que é bem e mal. Eu quero definir para mim o que é bom. Eu quero me tornar como Deus por mim mesmo, sem depender de Deus. Sabe qual que é o problema prático disso imediato? Só existe um trono em todo o universo. E todos nós queremos sentar nesse mesmo trono.
Quem vai sentar? Qual de nós vai conseguir? Imagina que você está morrendo de fome. Você está morrendo de fome e tem uma coxinha de frango no mundo inteiro. Pensa o quanto você vai se estapear com o cara que está do teu lado para ter essa última coxinha de frango que tem no universo. Você percebe como não é uma reflexão teológica distante e abstrata, isso tem implicação prática. Eu sou seu inimigo e você é meu inimigo, você é inimigo da pessoa que está do teu lado, porque nós todos queremos sentar no mesmo trono que pertence a Deus. E nós odiamos a Deus porque Ele está sentado nesse trono que nós queremos. E não tem como ser diferente. Como que eu posso ter uma relação saudável com você se eu odeio a Deus? Como você pode ter uma relação saudável com a pessoa que está do seu lado se você odeia a Deus? Se você quer estar sentado no lugar que é dele? Não tem como. Não tem como. Ninguém peca, gente. Ninguém peca por senso de obrigação. Ninguém tem senso de responsabilidade, sabe? Eu usei esse exemplo em outro momento aqui já. Ninguém acorda de manhã, abre a janela e fala assim: ai, que dia lindo, putz, pena que eu tenho que pecar hoje. Ai, pena que eu vou ter que desviar milhões de reais, queria alimentar criancinhas no Nordeste, mas elas vão morrer para que eu tenha um pouco mais de coisa que eu já tenho de sobra. Ai, que pena que eu tenho que fazer isso. Que pena que eu vou ter que trair minha esposa. Que pena que eu vou ter que estuprar minha filhada hoje. Ai, que pena que eu vou ter que praticar bullying. Ninguém peca por senso de responsabilidade. É muito interessante como C.S. Lewis coloca essa questão. Porque quando ele vai comparar o bem com o mal, ele vai falar o seguinte. Vou pegar um exemplo bem mais pesado para ficar mais didático, mas ele fala assim: estupro, em essência, é o quê? É sexo. Na prática mesmo, estupro é sexo. E sexo é uma coisa boa ou uma coisa ruim? Por essência, é uma coisa boa. Deus criou o sexo, e sexo é uma coisa boa. O estupro é uma forma errada de conquistar algo bom. E isso somos nós pós-queda. Nós não conseguimos nos relacionar de forma saudável pós-queda, porque o que eu quero é conquistar o que eu tinha no Éden, que é uma coisa boa, sem voltar a depender de Deus. Todo mundo que peca, de alguma forma, e faça esse teste na sua casa, lista pecados, manifestações de pecados na sua casa, e perceba como tudo bate nessa questão. Todos os pecados batem em dois pontos. Em primeiro lugar, incredulidade. Eu não acredito que Deus é o que Ele fala que Ele é. E eu não acredito que Ele faz o que Ele diz que faz. E em segundo lugar, uma vez que Deus não é quem Ele diz que é, eu tenho que ser para mim o que Ele deveria ser e não é. E eu não acredito que Ele é. Então o que eu vou fazer? Juntar o máximo de poder que eu puder. Cada trabalho demanda um tanto de força, um tanto de poder. Se eu quiser construir uma casinha de papelão, vai exigir de mim um tanto de esforço, um tanto de poder, um tanto de trabalho. Se eu quiser construir uma pirâmide do Egito, eu vou precisar de ter outro tanto de poder, outro tanto de meio, outro tanto de ferramenta. O trabalho que a gente se propõe de viver plenamente, sem depender de Deus, exige muito da gente. Muito mais do que a gente poderia angariar com todas as nossas forças. Mas você acha que a gente pensa nisso e desiste dessa empreitada? Não, nem de perto. A gente ilusoriamente acha que se a gente trabalhar muito, se a gente se esforçar muito, a gente chega lá. E aí o que acontece? Escravidão, abuso, desrespeito, marido xingando esposa, namorado xingando namorada e vice-versa, egoísmo, orgulho, você não fez como eu quero, você fez como eu quero demais, eu queria de menos porque você só fez porque eu pedi, e aí agora eu estou me sentindo boba de ter pedido isso, e por aí vai. É daí que surge não apenas as coisas grandes, não apenas os Hitlers da vida, não apenas os Mussolinis da vida, os Lulas da vida e afins. É disso que surge passar um sinal vermelho, é disso que surge jogar papel no chão, é disso que surge você praticar algo na casa do teu amigo que está te hospedando, sabendo que ele não gostaria que fizesse, que não é uma prática daquela família. É disso que surge colar na escola, é disso que surge a mão boba na tua namorada ou no teu namorado, é disso que surge um abraço que não deveria surgir, é disso que surge fofoca.
não é senso de responsabilidade. É porque você olha para o outro e você vê uma ferramenta ou um degrau nele de você dar um passo a mais de chegar naquele bendito trono. Nessa guerra dos tronos, por assim dizer. Como que eu posso ter um relacionamento decente com o meu próximo se ele quer exatamente a mesma coisa que eu? E como eu posso me relacionar com Deus se Ele é a pessoa que eu quero superar? Eu não posso. Eu não posso. Você não pode. Mas graças a Deus, o texto de Efésios 2 continua. E aí a gente lê como que em Cristo Deus transforma a nossa natureza. Se antes o meu amor era direcionado para mim mesmo, e esse amor direcionado para mim mesmo é doentio e atrapalha todas as minhas relações, absolutamente todas as minhas relações, em Cristo eu tenho essa paixão redirecionada de volta para Deus. Então, em vez de amar a mim mesmo, eu amo novamente a Deus. A partir do momento que em Cristo eu volto a amar a Deus, eu paro de desejar o trono de Deus para mim. E automaticamente as outras pessoas deixam de ser minhas inimigas, minhas competidoras, porque eu não quero mais aquele único trono que todo mundo deseja. É muito interessante porque a partir do versículo 11 de Efésios 2, Paulo muda a tônica da fala dele. Do 1 ao 10 que a gente leu no primeiro sábado, Paulo fala basicamente isso que eu estou comentando com vocês. Ele mostra como o homem natural é pecador, como que Cristo resolve esse problema do homem pecador, e aí mostra para quê? E o que se espera então dessas pessoas? A partir do versículo 11, ele começa a falar assim, olha gente, antigamente, antes da obra de Cristo na vida de vocês, nós erguíamos muros entre nós. Nós erguíamos muros e nós usávamos palavras negativas para se referir ao outro. A gente se chamava de bárbaro, de gentio, de judeu, de incircunciso, de circunciso. E a gente se odiava, a gente vivia separado porque a gente não podia ficar junto. Mas Cristo veio e quebrou todos esses muros. Ele rompeu todas essas separações. Agora a gente pode viver como um corpo só. E é exatamente isso que Paulo chama a igreja. Ele fala que somos uma única família, de vários povos, de várias nações, de várias etnias, de várias partes do mundo, de pessoas completamente diferentes que tentam se subjugar. Deus faz uma família. Por quê? Porque o amor a Deus é o princípio da lei e dos profetas. E a segunda regra semelhante a essa é amar ao teu próximo como a ti mesmo. Eu queria pensar nisso com vocês a partir de 1 João 4 também. Aqui vai ser um texto de apoio. O nosso texto principal é esse que a gente leu junto, né? 1 João 4, dos versículos 7 ao 11, tem tudo isso que eu falei para vocês, de uma forma um pouquinho mais fofa, porque o apóstolo João é um cara muito fofo, muito querido. Eu quero apertar a bochecha dele quando chegar no céu. O apóstolo João, então, na primeira carta dele, ele fala assim: amados, amemos uns aos outros, porque o amor é de Deus. E todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. O amor de Deus para conosco manifestou-se no fato de Deus ter enviado o seu Filho unigênito ao mundo para que vivamos por meio dele. Nisto está o amor. Não fomos nós que amamos a Deus, mas foi Ele quem nos amou e enviou seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amados, se Deus nos amou assim, nós também devemos amar uns aos outros. A lógica para João é muito simples. Nós estávamos mortos, e aí Cristo veio para nos dar vida. E nisso a gente tem uma manifestação de amor. Se você foi agraciado, então, com essa manifestação de amor, ame dessa mesma forma. É nisso que você sabe que você está em Deus. É nisso que você sabe que você se relaciona com Cristo. Todas as pessoas que têm contato com Deus, têm contato com o amor de Deus. E vivem esse amor com Deus. Não é opcional. Não é tipo assim, eu comprei um carro, mas eu não estou a fim de usar ele, eu vou deixar na garagem. Se você teve contato com Deus, você vai amar como Deus ama. E eu quero te convidar a pensar na tua vida. Você ama como Deus ama? O amor de Deus não é um amor hollywoodiano. Não é um amor extasiado e que embriaga. O amor de Deus foi um amor muito lúcido. E foi um amor de serviço. Ele saiu da glória dele
para vir para a terra, para tirar você da terra e levar ele de volta para a glória dele. É assim que os discípulos de Cristo vão amar também, com serviço e aproximando as pessoas de volta a Deus. Se nós somos cristãos, e considerando que cristão quer dizer pequeno Cristo, nós vamos viver igual o nosso mestre viveu. É interessante pensar sobre o significado do termo cristão. Cristão em grego significa pequeno Cristo, um pequeno ungido, uma pessoa separada por Deus. Ungido quer dizer alguém separado por Deus e capacitado por Deus. Então, quando os discípulos andavam pelas cidades, as pessoas das cidades olhavam para eles e falavam assim: olha, cara, o Ellerson parece com Jesus. Ele age igual Jesus age. Ele é um pequeno Jesus. Olha, o Nicolas é igualzinho a Jesus, principalmente na barba e no cabelo. É igualzinho. Ele andava com Jesus, porque dá para ver Jesus nele. Ele é um pequeno Jesus. Não tão pequeno assim, né, Nicão? Você parece com Jesus? Se você parece com Jesus, você ama como Jesus, porque a essência do ministério de Jesus é o amor. Foi através do amor. Como que isso traz implicação prática para mim, no dia a dia? Eu não vou entrar nos detalhes disso, para a pregação não ficar mais longa do que ela já está. Mas todas as coisas que você faz, que proporciona o pecado do próximo, não é demonstração de amor, é demonstração de ódio. Todas as coisas que você faz que proporciona o pecado em alguém, proporciona uma oportunidade de pecar, não é amor, é ódio. Quando você suscita sexualidade em alguém, não é amor, isso é ódio. E não importa o que você está falando, não importa o que a pessoa está falando para você, ela te odeia. E você odeia essa pessoa se você suscita pecado nela. Quando você manda uma foto que não deveria mandar, ou recebe uma foto que não deveria receber e continua a interagir com isso, não é amor, é ódio. Quando você sabe que alguém está precisando de alguma coisa, quando alguém chega lá no teu trabalho e sabe que você está, sei lá, você trabalha na gráfica e a pessoa está lá para imprimir alguma coisa com você, e você não atende ela como se estivesse atendendo a Cristo, você não está suprindo a necessidade dela como Deus supriu a sua necessidade. Não tem amor nisso. Eu poderia dar inúmeros outros exemplos disso. Quando você passa a cola para alguém, você está proporcionando para ela meios de roubar uma resposta sua que ela não tem. Você está odiando essa pessoa. Ela acha que você está demonstrando amor, mas você está odiando ela. E sabe o que é triste disso? É que é um pecado tão bobo, é um pecado que a gente comete tanto, que a gente acha só graça. É pecado, cara. Isso te leva para o inferno. Deus trata isso como um pecado digno de ir para o inferno e a gente ri. Não é graça, cara. Não é piada para nenhum de nós. Qualquer uma dessas coisas, por mais boba que é. Se você proporciona para alguém a oportunidade de pecar, é ódio. Por outro lado, se você representa o amor de Deus na vida da pessoa que está do teu lado, se você sabe de uma necessidade dela e você supre essa necessidade de acordo com a tua possibilidade, você está representando Deus na vida dessa pessoa. Isso se chama amor. Se você fala para essa pessoa: cara, Deus te ama. Cara, Deus morreu por você. Deus morreu por você para que você tenha uma vida eterna. Vem conhecer Deus comigo. Isso se chama amor. Biblicamente, isso se chama amor. Sabe, eu acho muito interessante pensar na conversão do apóstolo Mateus, do discípulo Mateus. Ele fala assim, a narração fala assim, que Jesus está passando pela coletoria, vê Levi, fala assim: cara, chega junto, vamos caminhar. Logo na sequência, tem quase nenhum, tem, sei lá, 1, 2 versículos entre essa chamada e um jantar que Levi promove na casa dele, onde os amigos cobradores de impostos dele estão nesse jantar, e Jesus está lá falando sobre Jesus mesmo para essas pessoas. Levi recebeu o amor de Deus, e Levi proporcionou para que os amigos dele também conhecessem esse mesmo Jesus que se apresentou para ele. Isso se chama amor. É simples.
Se você ama alguém, você aproxima esse alguém de Deus. E você demonstra o amor de Deus para essa pessoa, suprindo as necessidades dela. Cara, o Sermão do Monte basicamente trata sobre isso, trata sobre relacionamento, sabe? O Sermão do Monte está cheio de questões assim. Olha, não dê esmola como os hipócritas dão esmola. Não, dê por amor. Não faça X coisa como, sei lá, não jejue como os hipócritas jejuem. Jejue com amor. O Sermão do Monte quase todo fala assim, cara, se você não amar a Deus, todas essas outras coisas que você está fazendo é hipocrisia. Olha que pesado que Jesus fala. É hipocrisia. Não tem o mínimo sentido, não tem o mínimo valor. Mas se você ama a Deus de verdade, faça essas coisas. Faça as coisas. Sirva ao próximo, demonstrando o amor de Deus, encarnado em você, e aproxime essas pessoas de Deus. Eu queria, então, para a gente fechar, deixar 3 aplicações práticas para vocês. Eu gostaria de sugerir que vocês anotassem isso, já que não vai aparecer aqui. Eu acho que vocês podiam anotar para isso ter sentido. Então, vai lá. A primeira. O fundamento básico Eu vou falar o ponto exato, senão vocês vão escrever muita coisa, tá? O ponto básico de tudo isso que eu estou falando o fundamento de toda lei é amar a Deus. Amando a Deus, obrigatoriamente, eu vou amar o que Deus ama, que são os meus irmãos. Isso acabou de passar pela minha cabeça. Já parou para pensar que quando Deus criou todo mundo, Ele criou a imagem e semelhança de Deus, quer dizer que todo mundo tem uma centelha divina, todo mundo carrega um retrato 3x4 de Deus na carteira? Aliás, todos nós somos um retrato 3x4 de Deus, por assim dizer. A queda corrompeu toda essa imagem, mas ela não apagou a imagem. Ela não apagou a imagem. Quando Deus olha para você, Ele vê essências dele em você, apesar da queda, Ele vê essências dele em você. Certa vez uma garota lá da BU perguntou assim para mim, cara, eu não consigo entender por que raios Deus me ama incondicionalmente, cara. Ele te ama incondicionalmente porque Ele te vê, Ele se vê em você. Ele te criou a sua imagem, Ele te criou segundo a imagem e semelhança dele. Quando Ele olha para você, apesar do que você se tornou, Ele consegue ver elementos dele. É por isso que Ele te ama incondicionalmente, porque você é a criação dele. E um Criador ama a sua própria criatura. Então, se você ama a Deus, se você vive esse fundamento, você vai amar as coisas que Deus ama também. Então, qual que é a primeira aplicação prática? Agora você pode anotar. Dedique-se a conhecer objetivamente a Deus. Investe tempo. Você investe tempo em tanta coisa inútil. E tudo bem com isso, porque eu também invisto meu tempo em coisas inúteis. Lazer faz parte do que Deus criou em nós, né? Mas junta tesouros no céu, investe tempo para conhecer a Deus. E conhecendo a Deus, se apaixona por Ele. Lembra que Deus não quer ser amado por você só pelo coração, ou só pela mente, ou só pela alma, ou só pela sua força. Ele quer que você ame Ele de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento e, segundo Marcos, de todas as suas forças também. Ou seja, empregue tudo que você tem para conhecer Ele o máximo possível. E conhecendo Ele o máximo possível, ame a Deus com tudo que você tem. Essa é a primeira aplicação prática. A segunda aplicação prática é que quem está em Cristo é uma nova criatura. Porém, a gente se mantém presos ainda em hábitos antigos. A analogia que eu faço muito para entender isso somos homens novos morando em casas velhas. Em um determinado momento, assim como o nosso espírito morreu e ressuscitou em Cristo com uma nova vontade, com uma nova predisposição, a nossa carne também vai morrer e vai ressuscitar em Cristo também. Hoje, nós temos o nosso espírito regenerado em Deus, mas a nossa carne continua sendo a nossa carne de pecado de sempre. Isso quer dizer que tem muito elemento de pecado em nós ainda que nós precisamos vencer. E o que eu quero te desafiar a fazer durante essa semana é pensar quais áreas da sua vida, pelo menos uma,
você ainda não entregou para Deus? Qual área da sua vida você ainda tenta ser Deus no lugar de Deus? Seu trabalho, seu relacionamento, o seu futuro? O que na tua vida você ainda tenta controlar e você não deixou nas mãos de Deus ainda? E aí, achando isso, e pode apostar que tem algo que você ainda tenta controlar, se comprometa a intencionalmente entregar nas mãos de Deus. Ora, peça a Deus, eu não consigo largar esse osso. Tira da minha boca, me ajuda a confiar no Senhor nessa questão específica. E a terceira aplicação que eu queria deixar para vocês é uma aplicação dupla, né? Meditem em 1 João 4. Mas assim, medita de verdade mesmo, sabe? Tipo, vê o que o texto está falando, vê o que João está querendo ensinar com essa parte, como as palavras se relacionam, sabe? Como que aquilo ali faz sentido pelo texto mesmo. Não faça uma leitura subjetiva, aleatória, sabe? Deus foi muito cuidadoso quando Ele escolheu especificamente o apóstolo João para escrever aquele texto para você. Então, quando você for ler, não leia de qualquer jeito. Leia com atenção, leia com carinho. Tenta ler de uma forma profunda e entender com calma o que 1 João 4 está te falando. E aí, uma vez que você entender 1 João 4, o que não é necessariamente difícil, viva 1 João 4. Eu queria te desafiar a demonstrar o amor de Deus a alguém do teu convívio. Seja algum cliente que você vai atender, seja alguém da sua família com quem você conversa. Eu quero te desafiar a demonstrar o amor de Deus sobre essa pessoa, servindo essa pessoa, perdoando essa pessoa, enfim, e de alguma forma tentando aproximar ela de Deus, orando por ela, mandando algum dos vídeos de pregação para ela, mandando alguma postagem de blog cristão sério, porque tem muita porcaria por aí também, então seja bem seletivo, por favor, senão você vai fazer um desfavor para ela, né? E eu não quero te desafiar, principalmente esse terceiro tópico, fazer isso por uma pessoa, nem apenas uma vez, e não porque eu estou te desafiando, eu não quero que você faça isso com um senso de obrigação. Eu quero te desafiar a fazer isso por amor a Deus. Você diz que ama a Deus. O apóstolo João fala, se você ama a Deus que não vê, você vai amar o teu próximo que você vê. Se você não ama o teu próximo que você vê, então você está mentindo, você não ama a Deus coisa nenhuma. Então, eu estou subentendendo que vocês amam a Deus. Então eu estou subentendendo que esse desafio não vai ser um peso para nenhum de vocês. Por amor a Deus e ao próximo, e como início também de uma nova caminhada mais profunda de intimidade com Deus, de relacionamento com Deus. Ok? Lembrando que os cristãos imitam a Cristo. Para terminar, eu queria que a gente se separasse em duplas e eu queria pedir para você abençoar alguém, que você orasse por essa pessoa e que você ministrasse o amor de Deus sobre ela. Talvez você precise ouvir alguma coisa que ela esteja querendo desabafar, talvez ela esteja com algum peso. Você pode ser o ouvido de Deus sobre a vida dela.